Capítulo 6. O significado da forma e da estrutura, desenvolvendo o padrão do Gênesis. O touro, a primeira forma. Vamos observar o primeiro objeto que sai do papel, o padrão do Gênesis em si. Se consultarem um livro de matemática, saberão que esse padrão do Gênesis tem a quantidade mínima de linhas que podem ser desenhadas sobre uma superfície plana para delinear a forma tridimensional chamada touro. Um touro se forma quando se gira o padrão do Gênesis ao redor do eixo central, criando uma forma que se parece com uma rosca, mas o orifício do meio é infinitamente pequeno. O touro, aqui chamado um tubo-touro, porque esse touro em espiral é moldado como um tubo interior. É único por ser capaz de dobrar-se sobre si mesmo, voltando-se tanto para dentro quanto para fora. Nenhuma outra forma existente pode fazer o mesmo ou algo semelhante. O touro é a primeira forma que sai do padrão acabado do Gênesis e é absolutamente único entre todas as formas da existência. Foi Arthur Young quem descobriu que havia 7 regiões nessa forma, as quais são coletivamente chamadas o mapa das 7 cores. Vocês poderão pegar praticamente qualquer livro de matemática e, se estiverem procurando o touro, verão que esse livro irá comentar sobre o mapa das 7 cores. Existem 7 regiões, todas do mesmo tamanho, que se distribuem exatamente no tubo touro sem que reste nada mais. Assim como no padrão do Gênesis, 6 círculos girando ao redor do 7º central ocupam toda a superfície. Ele é perfeito, sem falhas. Na geometria sagrada há algo chamado encaixe catraqueado. Toma-se um círculo ou uma linha e os engata, como quando se pega uma catraca no mecanismo de um automóvel e usa-se para girar algo a determinada distância. Por exemplo, imaginem 2 padrões do Gênesis sobrepostos e fixos. Se girarem o outro padrão 30 graus, terão 12 esferas ao redor da esfera central. Em 3 dimensões, pareceria com um tubo touro. Então, se ligarem todas as linhas possíveis no meio, obterão um padrão. Engatando as 12 esferas uma vez mais, dessa vez a 15 graus, do modo que haja 24 esferas, obteriam este padrão, conforme a figura. Este padrão tem o que é chamado padrão transcendental a ele associado. O que é um padrão transcendental? Um número transcendental na matemática, no meu ponto de vista, é um número que vem de outra dimensão. Nessa dimensão, ele provavelmente é inteiro, mas quando chega aqui não se traduz completamente neste mundo. Temos uma porção desses. Um deles, por exemplo, é a razão π, sobre a qual comentarei mais tarde. Ela é uma proporção matemática que começa a partir de 1.6180339 e continua eternamente, significando que nunca se sabe qual será o próximo algarismo e nunca termina. Algumas pessoas já deixaram computadores funcionando meses seguidos sem chegar ao fim. Numa explicação simples, isso é um número transcendental. A forma do touro é o que governa muitos aspectos da nossa vida. Por exemplo, o coração humano tem 7 músculos que formam um touro, e ele bombeia para as 7 regiões mostradas no mapa do touro. Nós incorporamos todo o conhecimento. O touro está inteiramente em torno de todas as formas de vida, todos os átomos e todos os corpos cósmicos, como planetas, estrelas, galáxias e assim por diante. Ele é a forma primordial da existência. No princípio havia o verbo. Acredito que o tempo revelará que a língua, som, consciente, o verbo,
serão todos revelados no touro. Há quem acredite que isso seja verdade hoje, mas só o tempo dirá. O labirinto como um movimento de energia de força vital. A ilustração a seguir apresenta um labirinto de 7 voltas. Ele é encontrado em todo o mundo, em toda parte da China ao Tibete, da Inglaterra à Irlanda, do Peru aos índios americanos. Um acabou de ser encontrado no Egito. Encontrarão esses labirintos no piso de muitas igrejas da Europa. A mesma forma está sobre paredes de pedra em toda parte. Ela deve ter sido de grande importância para a humanidade antiga. Há 7 regiões nele que estão relacionadas ao touro e aos batimentos do coração humano. Mais tarde vou comentar sobre a antiga escola de mistérios druida na ilha de Avalon, na Inglaterra. Ali, para chegar ao alto da montanha, é preciso passar por este mesmo labirinto, indo e voltando neste movimento. Quando estive na Inglaterra, conversei com Richard Vater Anderson, que é escritor especialista em labirintos, e aprendi alguma coisa. Como parte das suas pesquisas, ele faz as pessoas caminharem pelo labirinto. Ele descobriu que quando caminha por ali, a pessoa é forçada a passar por diferentes estados de consciência, o que lhe proporciona uma experiência específica. Isso faz com que a energia da força vital passe pelos chakras de acordo com o seguinte padrão: 3, 2, 1, 4, 7, 6 e 5. A energia começa no 3º chakra, depois vai para o 2º, então para o 1º, em seguida ela salta para o coração, 4º, depois para o centro da cabeça na glândula pineal, 7º, então vai para a frente da cabeça na glândula pituitária, o 6º, e por fim desce para a garganta, o 5º. Quando caminha por este labirinto, a menos que bloqueie as sensações, a pessoa passa por essas mudanças. Mesmo que não saiba sobre essas coisas, passa por essa experiência de qualquer maneira. Pessoas de todo o mundo descobriram que isso de fato acontece. Anderson acredita que se desenhar linhas, numerando-as para indicar qual dos 7 caminhos cada uma é, uma ordem que percorre o caminho, 3, 2, 1, 4, 7, 6 e 5, você forma o que se parece com uma taça, como a ilustração. Ele acha que esse labirinto em especial está relacionado à forma do Santo Graal e ao seu conhecimento secreto. Por experiência própria, isso me parece certo, mas estou aberta a outras ideias. Não conheço bem o assunto ainda, mas pode ser verdade. Experimentei pessoalmente a passagem pelo labirinto, e é verdade que aquelas mudanças aconteceram comigo. No entanto, também fui capaz de sentir as mesmas mudanças de maneira diferente. Fui capaz de caminhar em linha reta para o centro do labirinto e simplesmente fazer as mudanças dentro de mim à medida que chegava a cada lugar onde daria a volta no labirinto. Consegui chegar ao mesmo estado sem passar por todo o padrão. Lembrem-se do labirinto, voltarei a ele dentro em breve. O ovo da vida, a segunda forma além do Gênesis. Os círculos escuros mais internos mostram os 6 dias dos Gênesis, como mostra a figura. Depois de projetar as 5 primeiras esferas e concluir esse padrão do Gênesis, a consciência então continua se movendo em um padrão relativo a partir de cada ponto mais interior consecutivo, até concluir o seu segundo movimento em vórtice, conforme se vê pelos círculos claros mais exteriores. Esse movimento, por sua vez, conclui uma forma tridimensional que se pode segurar na mão, que se parece com o que é mostrado na figura. Se pegassem a ilustração e apagassem todas as linhas do meio e algumas outras, veriam esse padrão.
O padrão de esferas é o que aquele espírito teria visto se movesse para fora da sua criação e dissesse: ah, vejo essa coisa, ela se parece com isto. A oitava esfera, na verdade, está atrás dessas esferas visíveis. Se ligassem os seus centros, veriam um cubo, como a ilustração. E daí, o que isso importa? Bem, os antigos se importavam, porque eles se preocupavam com a criação, com a vida e a morte. Eles chamavam esse aglomerado de esferas de o ovo da vida. Em breve mostrarei que o ovo da vida é a estrutura morfogenética que criou o nosso corpo. Toda a nossa existência física depende da estrutura do ovo da vida. Tudo sobre nós foi criado por meio da forma do ovo da vida, desde a cor dos nossos olhos, a forma do nariz, o comprimento dos dedos e tudo mais. Tudo se baseia nessa forma única. A terceira rotação forma o fruto da vida. O vórtice seguinte é a terceira rotação. As esferas desse vórtice estão centradas nos pontos mais interiores do perímetro da rodada anterior, conforme mostrado pelas 6 setas aqui. Portanto, quando o espírito gira nesse terceiro vórtice, resultam os anéis cinzentos mostrados aqui. Então observa-se uma nova relação em que os 6 círculos tocam mutuamente os respectivos centros uns dos outros. Se pegarem 7 moedas iguais e juntá-las sobre uma mesa, elas formarão essa configuração. Essa terceira rotação é uma relação extremamente importante na criação da nossa realidade. Se observarem com bastante atenção a flor da vida, verão esses 7 círculos que se tocam mutuamente. Existem 19 círculos na flor da vida, e eles são circundados por 2 círculos concêntricos. Por alguma razão, essa imagem é encontrada no mundo todo. A pergunta é: por que a fizeram em todo o mundo e pararam nos 19 círculos? Essa é uma rede infinita e poderiam ser interrompida em qualquer ponto. O único lugar em todo o planeta em que se viu ir além desses 19 círculos foi na China, em biombos para a divisão dos aposentos. Um dos padrões mais famosos usados nesses biombos foi a flor da vida. Eles a fizeram na forma retangular, estendendo-se até as bordas. No entanto, em todas as outras encontradas, normalmente se vê apenas o padrão da flor da vida. Isso acontece porque quando os seres antigos compreenderam qual era o outro componente e como ele era importante, decidiram torná-lo secreto. Não queriam que as pessoas vissem em relação que estou prestes a lhe mostrar. Ela era tão sagrada e importante que simplesmente não podiam permitir que se tornasse um conhecimento comum. Isso era adequado na época. Entretanto, hoje ou usamos essa informação ou cairemos nas trevas. Observem que o padrão da flor da vida vence muitos círculos incompletos, os quais, é claro, também podem ser esferas. Observem toda a volta da borda exterior dessa ilustração. Se tudo o que fizessem era concluir todos esses círculos, então o segredo se revelaria. Esse era o meio antigo de codificar as informações. Os círculos, esferas, adicionais que se estendem além do padrão original da flor da vida, dentro do grande anel cinzento da ilustração, completa todos os círculos incompletos da borda deste padrão. Assim que vocês completarem as esferas, com mais um passo chegarão ao segredo. Dirijam-se para o ponto mais interno do perímetro, mostrados pelas setas, e girem o vórtice seguinte. Ao fazê-lo, vocês obtêm o padrão dos 13 círculos, mostrados aqui pelo círculo cinzento menor, incluindo o centro. Quando isso é extraído do resto do padrão, o resultado é o que aparece na ilustração. Esse padrão de 13 círculos é uma das formas mais santas, mais sagradas que existem. Na Terra é chamada de o fruto da vida.
é chamada de fruto porque esse é o resultado, o fruto, do qual a trama dos detalhes da realidade foi criada, combinando o masculino e o feminino para criar o cubo de Metatron, o primeiro sistema informativo. Agora, todos os círculos desse padrão são femininos, e há 13 maneiras com esses 13 círculos de sobrepor a energia masculina. Em outras palavras, as linhas retas. Ao sobrepor linhas retas sobre o padrão em todas as 13 maneiras, os resultados são 13 padrões que, juntamente com o ovo da vida e o touro, criam tudo o que existe. O ovo da vida, o touro e esse fruto da vida, um total de 13 padrões, criam tudo o que existe sem exceção. Pelo menos não fui capaz de encontrar uma exceção. Vou lhes apresentar o que aprendi. Obviamente não posso lhes mostrar tudo, mas vou mostrar o bastante para convencê-los do que isso é verdade. Vou chamar isso de sistemas informacionais. Existem 13 sistemas informacionais associados ao padrão do fruto da vida. Cada sistema produz uma imensa e diversificada quantidade de conhecimento. Vou lhes mostrar apenas 4 desses. Acho que é o bastante. O sistema mais simples resulta de simplesmente ligar todos os centros dos círculos com linhas retas. Se decidirem passar linhas retas sobre este padrão, provavelmente 90% de vocês pensarão em ligar inicialmente todos os centros. Se fizerem isso, obterão este padrão, que é conhecido em todo o universo, em toda parte, como o cubo de Metatron. É um dos mais importantes sistemas informacionais do universo, um dos padrões básicos da criação da existência. Os sólidos platônicos. Quem já estudou geometria sagrada ou mesmo a geometria comum sabe que existem 5 formas únicas e elas são essenciais para a compreensão tanto da geometria sagrada quanto da comum. Elas são chamadas de sólidos platônicos. Por definição, um sólido platônico tem determinadas características. Em primeiro lugar, as suas faces são todas do mesmo tamanho. Por exemplo, um cubo, o mais conhecido dos sólidos platônicos, tem um quadrado em cada face, portanto, todas as faces são do mesmo tamanho. Segundo, as arestas de um sólido platônico são todas do mesmo comprimento. Todas as arestas de um cubo são do mesmo comprimento. Terceiro, os ângulos internos entre as faces são todos do mesmo tamanho. No caso do cubo, esse ângulo é de 90 graus. E quarto, se um sólido platônico é colocado dentro de uma esfera do tamanho certo, todos os pontos irão tocar a superfície da esfera. Com essa definição, há apenas 4 formas além do cubo. A, que tem todas essas características. A segunda, B, é o tetaedro. Tetra significa 4. Um poliedro que tem 4 faces, todas triângulos equiláteros, com arestas de mesmo comprimento e ângulos iguais, e todos os pontos tocam a superfície da esfera. A outra forma simples é C, o octaedro. Octa significa 8, cujas 8 faces são triângulos equiláteros do mesmo tamanho, com arestas do mesmo comprimento e ângulos iguais, e todos os pontos tocam a superfície da esfera. Os outros 2 sólidos platônicos são um pouco mais complicados. D, é chamado icosaedro, o que significa que tem 20 faces, feitas de triângulos equiláteros com o mesmo comprimento de arestas e ângulos iguais, e todos os pontos tocam a superfície da esfera. O último é chamado de dodecaedro pentagonal. Dodeca é 12, cujas faces são 12 pentágonos 5 lados, com o mesmo comprimento de arestas e ângulos iguais, e cujos pontos tocam todas as superfícies da esfera.
Quem for engenheiro ou arquiteto terá estudado essas 5 formas na faculdade, pelo menos superficialmente, porque elas constituem a base das estruturas. Sua origem, o cubo de Metatron. Se estudarem a geometria sagrada, não importa qual livro escolham, ele mostrará os 5 sólidos platônicos, porque eles são o ABC da geometria sagrada. No entanto, quando se lêem todos esses livros, eu li quase todos eles, e pergunta-se aos especialistas, de onde vieram aos sólidos platônicos? Qual é a origem deles? Quase todos dizem que não sabem. Bem, os 5 sólidos platônicos vêm do primeiro sistema informacional do fruto da vida, ocultos dentro das linhas do cubo de Metatron, como mostra a figura. Estão todas essas 5 formas. Ao observarem o cubo de Metatron, vocês veem todos os 5 sólidos platônicos de uma vez. Para ver melhor cada um deles, você precisa fazer aqueles truques de novo, em que apagam algumas linhas. Se apagarem todas as linhas, exceto algumas delas, terão este cubo. Podem ver o cubo? Na verdade, trata-se de um cubo dentro de um cubo. Algumas das linhas estão pontilhadas porque estariam atrás da face anterior. Elas são invisíveis quando os cubos se tornam sólidos. Eis a forma sólida do cubo maior. Tenho certeza de vê-lo porque ele se tornará cada vez mais difícil de ver à medida que continuamos. Apagando determinadas linhas e ligando outros centros, vocês obtêm 2 tetaedros superpostos, os quais formam uma estrela tetaédrica. A exemplo do cubo, realmente é possível obter 2 estrelas tetaédricas, uma dentro da outra. Eis a forma sólida da estrela tetaédrica maior. A ilustração 6.18 é um octaedro dentro de um outro octaedro, embora vocês os vejam observando de um ângulo especial. A ilustração 6.18a é a versão sólida do octaedro maior. A ilustração 6.19 é um icosaedro dentro de outro, e a ilustração 6.19a é a versão do maior deles. Acaba se tornando mais fácil se observarem dessa maneira. Esses são objetos tridimensionais saindo dos 13 círculos do fruto da vida. Essa é a pintura da criação crística de Sulamit Wolfing, dentro de um icosaedro, que é muito adequado porque o icosaedro representa a água conforme versão em um instante, e o Cristo foi batizado na água, o início da nova consciência. Esta é a 5ª e última forma dos dodecaedros pentagonais, um dentro do outro, mostrando que apenas o dodecaedro interior por questão de simplicidade. Conforme já vimos, todos os 5 sólidos platônicos podem ser encontrados no cubo de Metatron, como mostra a ilustração. As linhas que faltavam. Levei mais de 20 anos procurando o último sólido platônico, o dodecaedro no cubo de Metatron. Depois que os anjos disseram, estão todos lá, comecei a procurar, mas nunca consegui encontrar o dodecaedro. Finalmente um dia um aluno disse, Ei, Drunvalo, você se esqueceu de algumas linhas no cubo de Metatron. Quando ele as indicou, olhei e disse, você está certo, me esqueci mesmo. Pensava que tinha ligado todos os centros, mas tinha me esquecido de alguns deles. Não era de admirar que não conseguia encontrar o dodecaedro, porque aquelas linhas que faltavam o definiam. Por mais de 20 anos, supunha que tinham todas as linhas, quando não as tinha. Esse é um dos grandes problemas da ciência, acreditar que você resolveu um problema, então seguir em frente e usar aquela informação como base. Atualmente, a ciência está precisando lidar com o mesmo tipo de problema em relação aos corpos que caem no vácuo, por exemplo.
Sempre se supôs que eles caíam à mesma velocidade. A grande parte da nossa ciência avançada baseia-se nessa lei fundamental. Provou-se que ela estava errada. Ainda assim, a ciência continua a aplicá-la. Uma bola girando cai muito mais rápido do que uma que não está girando. Algum dia haverá um reconhecimento científico. Enquanto estive casado com Maki, ela também estava profundamente envolvida com a geometria sagrada. O seu trabalho é muito interessante para mim porque é feminino, energias pentagonais do hemisfério cerebral direito. Ela mostra como as emoções, as cores e as formas estão todas interrelacionadas. Na verdade, ela descobriu o dodecaedro no cubo de Metatron antes de mim. Ela o pegou e fez algo que nunca pensei em fazer. O cubo de Metatron, vocês sabem, normalmente, é desenhado sobre uma superfície plana, mas é na verdade uma forma tridimensional. Portanto, um dia eu segurava uma forma tridimensional e tentava encontrar o dodecaedro nela. E Maki disse: "Deixe-me dar uma olhada nisso." Ela pegou a forma tridimensional e a girou-a na razão π, algo de que não tratamos ainda, mas é aquela razão de proporção áurea, também chamada razão π, que é aproximadamente 1.618. Girar a forma daquele modo era algo que eu nunca tinha pensado em fazer. Depois de fazer isso, ela lançou uma sombra sobre ela e obteve esta imagem. Foi Maki quem criou originalmente isso, depois me deu. Essa imagem tem o centro no pentágono A. Então, se pegarmos os 5 pentágonos que saem de A, pentágonos B, e mais um pentágono saindo de cada um daqueles 5 pentágonos C, então teremos um dodecaedro planificado. Pensei, uau, essa é a primeira vez que encontro qualquer tipo de dodecaedro aqui. Ela fez aquilo em 3 dias. Nunca o encontrei em 20 anos. Uma vez passamos quase um dia inteiro olhando para este desenho. Era instigante, porque cada linha dele está na razão da proporção áurea. E há retângulos tridimensionais de proporção áurea por toda a parte. Há um ponto E, onde os 2 diamantes em cima e embaixo são o topo e a base de um triângulo tridimensional de proporção áurea. E as linhas pontilhadas são os lados. É uma coisa incrível, eu disse. Não sei o que é isto, mas provavelmente é importante. Então ela pôs o desenho de lado para pensar nele numa outra ocasião. Quase cristais. Posteriormente, eu descobri que uma ciência inteiramente nova. Essa nova ciência vai mudar o mundo tecnológico radicalmente. Usando uma nova tecnologia, os metalúrgicos acreditam que serão capazes de fazer um metal 10 vezes mais duro do que os diamantes. Se puderem imaginar uma coisa dessas, ela será incrivelmente dura. Por muito tempo, quando examinavam os metais, eles usavam o que é chamado de difração por raio-x para ver onde se encontravam os átomos. Mostrarei uma fotografia de difração por raio-x em breve. Determinados padrões específicos se evidenciavam, revelando a existência apenas de determinados tipos de estruturas atômicas. Eles achavam que isso era tudo o que havia, porque era tudo o que conseguiam encontrar. Essa suposição limitou a sua capacidade de produzir metais. Então, apareceu um jogo publicado na revista Scientific American, baseado nos padrões de Penrose. Roger Penrose era um matemático e relativista britânico que queria descobrir como dispor ladrilhos pentagonais para cobrir uma superfície inteiramente plana. Não se pode simplesmente distribuir ladrilhos pentagonais sobre uma superfície plana. Não há como fazer isso dar certo. Então, ele encontrou 2 formas de diamante que são derivadas de um pentágono.
E com essas duas formas, ele foi capaz de formar uma porção de padrões diferentes que se encaixavam sobre uma superfície plana. Isso tornou-se um jogo publicado na Scientific American na década de 1980, cujo objetivo era juntar esses padrões em novas formas, o que acabou levando alguns cientistas metalúrgicos que acompanharam o jogo a suspeitar de algo novo na física. Por fim, descobriu-se um novo tipo de padrão de rede atômica. Ele sempre existiu, meramente foi descoberto. Esses padrões de rede são atualmente chamados quasicristais. Trata-se de uma coisa nova, 1991. Eles decifram quais formas e padrões são possíveis por meio de metais. Os cientistas estão encontrando meios de usar essas formas e padrões para produzir novos produtos metálicos. E aposto que o padrão que Mach tirou do cubo de Metatron é o grão-mestre de tudo, e que qualquer padrão de Penrose existente deriva dele. Por quê? Porque tudo está em proporção áurea, é básico, vem direto do padrão básico do cubo de Metatron. Embora não seja a minha especialidade, a certa altura provavelmente vou determinar se isso é realmente verdade. Vejo que em vez de usar dois padrões de Penrose e o pentágono, ele usa apenas um deles em um pentágono. Simplesmente pensei em sugerir isso. O que está acontecendo nessa nova ciência nesse momento é interessante. À medida que este livro avançar, vocês descobrirão que a geometria sagrada pode definir em detalhes qualquer objeto, qualquer que seja ele. Não há nada que vocês sejam capazes de pronunciar com a boca que não possa ser completamente, inteiramente e totalmente descrito como todo conhecimento possível pela geometria sagrada. E estamos fazendo a distinção entre o conhecimento e a sabedoria. A sabedoria requer a vivência. Ainda assim, um propósito mais importante dessa obra é recordá-los de que vocês têm o potencial do campo de Merkaba, vivo ao redor do seu corpo, e ensinar-lhes como usá-lo. Continuamente, entro em assuntos sobre os quais divago sobre todos os tipos de raízes e ramificações, e falo sobre todos os assuntos que possam imaginar. Mas sempre volto ao tema central, porque estou seguindo em uma determinada direção, no sentido do Merkaba, o corpo de luz humano. Passei muitos anos estudando a geometria sagrada e acredito que possam conhecer tudo o que existe para ser conhecido sobre qualquer assunto possível, apenas se concentrado nas geometrias por trás dele. Tudo o que vocês precisam é de um compasso e de uma régua. Nem mesmo precisam de um computador, embora ajude. Vocês já trazem todo o conhecimento dentro de si, e tudo o que tem que fazer é desenvolvê-lo. Basta aprender sobre o plano ordenado de como o espírito se move no grande vazio, e isso basta. Vocês podem destrinchar o mistério sobre qualquer assunto. Resumindo, o primeiro sistema informacional provém do fruto da vida, através do cubo de Metatron. Ligando-se os centros de todas as esferas, vocês têm 5 formas, na verdade 6, porque tem a esfera central, que foi o começo de tudo. Portanto, vocês têm 6 formas primordiais: o tetaedro, o cubo, o octaedro, o icosaedro, o dodecaedro e a esfera. Os sólidos platônicos e os elementos. Essas 6 formas eram consideradas pelos antigos alquimistas e grandes almas como Pitágoras, o pai da Grécia, como tendo um aspecto de elemento em si mesmos, como mostra a ilustração. O tetaedro era considerado fogo, o cubo era a terra, o octaedro era o ar, o icosaedro era a água e o dodecaedro era o éter. O éter, o prana e a energia do tachyon são a mesma coisa.
estendem-se por toda parte e são acessíveis em qualquer ponto do espaço, tempo e dimensão. Esse é o grande segredo da tecnologia do ponto zero. E a esfera é a vacuidade. Esses 6 elementos são os elementos básicos constituintes do universo. Eles criam as características do universo. Na alquimia, normalmente se fala apenas em fogo, terra, ar e água. Raramente se menciona o éter ou prana, por ele ser muito sagrado. Na escola pitagórica, bastava pronunciar a palavra dodecaedro fora da escola para ser morto na hora. Tão sagrada era essa forma. Não era nem sequer discutida. 200 anos depois, quando Platão era vivo, ela passou a ser discutida, mas com todo o cuidado. Por quê? Porque o dodecaedro está próximo do limite exterior do seu campo energético e é a forma mais elevada da consciência. Quando se chega ao limite dos 16,50 metros do campo energético pessoal, é uma esfera. Mas a forma interior imediatamente mais próxima da esfera é o dodecaedro. Na verdade, a relação dodecaedro-icosaedro. Além disso, vivemos dentro de um grande dodecaedro que contém o universo. Quando a sua mente atinge o fim do espaço, e existe um fim, há um dodecaedro dentro de uma esfera. Posso dizer isso porque o corpo humano é um holograma do universo e contém os mesmos princípios. As 12 constelações do zodíaco encaixam-se dentro dele. O dodecaedro é o ponto terminal das geometrias e é muito importante. No nível microscópio, o dodecaedro e o icosaedro são os parâmetros relacionados do DNA, o projeto original de toda a vida. Vocês podem relacionar as 3 colunas dessa ilustração com a árvore da vida e as 3 energias primárias do universo. O masculino à esquerda, o feminino à direita e a criança o centro. Ou se forem direto ao tecido do universo, então tem o próton à esquerda, o elétron à direita e o nêutron no centro. Essa coluna central, que é a da criação, é a criança. Lembre-se, fomos de um octaedro para uma esfera para dar início ao processo para sair do vazio. Esse é o processo inicial da criação e é encontrado na criança, na coluna central. A coluna da esquerda, contendo o tetaedro e o cubo, é o componente masculino da consciência, o lado esquerdo do cérebro. As faces desses polígonos são triângulos e quadrados. A coluna central é o corpo caloso, que liga o lado esquerdo e direito. A coluna da direita, contendo o dodecaedro e o icosaedro, é o componente feminino da consciência. O lado direito do cérebro e as faces poligonais são constituídas de triângulos e pentágonos. Assim, os polígonos à esquerda têm faces de 3 e 4 lados, e as formas à direita têm faces de 3 e 5 lados. Em termos da consciência da Terra, a coluna da direita é o componente ausente. Criamos o lado masculino esquerdo da consciência da Terra, e estamos fazendo agora concluir o componente feminino para a integridade e o equilíbrio. O lado direito também é associado à consciência crística ou da unidade. O dodecaedro é a forma básica da rede de consciência crística ao redor da Terra. As 2 formas das colunas da direita são o que é chamado de duais, uma da outra, significando que ao ligar os centros das faces de um dodecaedro com linhas retas, obtém-se um icosaedro. E ao ligar os centros de um icosaedro, novamente obtém-se um dodecaedro. Muitos poliedros têm duais. O 72 sagrado. No livro de Dan Winter, Heart Math, mostra-se que a molécula de DNA é constituída pela relação dual do dodecaedro e do icosaedro. Também se pode ver a molécula do DNA como um cubo giratório.
Quando se gira um cubo por 72 graus, de acordo com um determinado padrão, ele forma um icosaedro, que é, por sua vez, um dual do dodecaedro. Portanto, é um padrão recíproco, que sobe pelos cordões do DNA. O icosaedro, depois o dodecaedro, o icosaedro, alternando-se continuamente. Essa rotação do cubo cria uma molécula do DNA. Foi determinado que essa é a geometria sagrada exata por trás do DNA, embora possa haver outras relações ocultas. Esse ângulo de rotação de 72 graus liga-se com o projeto ou propósito da Grande Fraternidade Branca. Como sabem, 72 ordens são associadas com a Grande Fraternidade Branca. Muitas pessoas falam das 72 ordens de anjos e os hebreus falam dos 72 nomes de Deus. A razão dos 72 tem a ver com a maneira com que os sólidos platônicos são construídos, o que também está relacionado à rede de consciência crística que circunda a Terra. Se tomarem 2 tetaedros e sobrepuserem-nos, embora em posições diferentes, obterão a estrela tetaédrica, que de um ponto de vista diferente nada mais é de que um cubo. Podem ver como ambos se relacionam. De maneira semelhante, também podem unir 5 tetaedros a fazer uma tampa icosaédrica. Se fizerem 12 tampas icosaédricas e colocarem uma sobre cada face do dodecaedro, são necessários 5 vezes 12 ou 60 tetraedros para criar um dodecaedro. O resultado será um dodecaedro estrelado, porque um ponto sai do centro de cada face. O seu dual são os 12 pontos no centro de cada face do dodecaedro, que formam um icosaedro. Os 60 tetaedros mais os 12 pontos do centro somam 72. Novamente, o número das ordens associadas à Grande Fraternidade Branca. A fraternidade realmente funciona por meio de relações físicas da sua forma de dodeca icosaédrica estrelada, que é a base da rede da consciência crística ao redor do mundo. Em outras palavras, a fraternidade está tentando despertar a consciência no hemisfério cerebral direito do planeta. A ordem original era a ordem Alfa e Ômega de Melquisedeque, que foi constituída por Malquiventa Melquisedeque cerca de 1.200 anos atrás. Desde aquela época, 71 outras ordens foram criadas. A mais nova é a Irmandade dos 7 Raios no Peru e na Bolívia. Cada uma das 72 ordens tem um padrão de vida como uma ordem de curva senoidal, em que algumas delas existem por um determinado período e depois desaparecem por um tempo. Elas têm biorritmos, a exemplo de um corpo humano. Os Rosa-Cruzes, por exemplo, estão num ciclo de 100 anos. Eles surgem por uma centena de anos e depois desaparecem totalmente por uma centena de anos. Eles literalmente desaparecem da face da Terra. Então, uma centena de anos depois, eles voltam ao mundo e prosseguem por mais centenas de anos. Todas estão em ciclos diferentes e todas estão prosseguindo juntas por um propósito: o retorno da consciência crística a este planeta, para estabelecer de volta esse aspecto feminino perdido da consciência e produzir um equilíbrio entre os lados esquerdo e direito do cérebro do planeta. Há outra maneira de observar isso que realmente é extraordinária. Quando falamos sobre a Inglaterra, tocaremos neste assunto. No próximo vídeo continuaremos com o tópico usando bombas e compreendendo o padrão básico da criação. Pergunta: quando eles detonam uma bomba atômica, o que acontece com os elementos?